We are online now. Boa noite a todos. Já estamos online para a nossa conferência com o apóstolo Lynch. Você que está aí nos assistindo, deixa algum comentário, coloca aí como é que você está entrando aqui nessa noite, comenta como você está se sentindo, escreve aí uma palavra para a gente poder se conectar um pouquinho com você, ainda que distante. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, onde Deus vai ministrar o seu coração e vai te levar a um nível muito mais profundo, vai te ajudar a avançar nesse momento tão peculiar, que a gente está vivendo. Eu quero pedir para que você, aonde você estiver, que você se concentre aqui conosco, tire todas as distrações, fica de pé, sentado, mas se conecta aqui com a gente, porque vai ser um tempo realmente muito precioso, de muito aprendizado. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. A gente já vai apresentar os nossos apóstolos. Vai colocando alguma coisa, ou de onde você é, se você é de fora de Ribeirão Preto. A gente vai orar e rapidamente vamos passar aqui. Olha só, o pessoal já está colocando aqui. Muita gente dizendo que está com saudade do apóstolo Lynch, falando oi, muita expectativa. Muito bom, pessoal. Coloquem aí, à medida que vocês forem entrando aqui, deixa no chat alguma palavra, alguma coisa, traz algo que você está sentindo, qual é a sua expectativa para esse momento. Eu vou te pedir também para compartilhar o link com os seus amigos, os seus familiares, para que então eles possam ser abençoados e usufruir desse momento tão importante aqui. Tem gente de Paranaíba com a gente, olha que bacana. Muito bom, muito bom. Enquanto o pessoal vai entrando, então, eu vou aproveitar aqui para a gente fazer uma oração juntos. Então, aonde você estiver agora da sua casa, chama a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, e tira esse momento aqui com a gente rapidinho de oração, para que a gente possa preparar, então, o nosso coração, o nosso espírito, para receber tudo aquilo que Deus tem projetado para nós nessa noite. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por essa noite. Sabemos que há presentes, que há segredos, que há coisas no seu coração a nosso respeito. E nós queremos conhecer, nós queremos ouvir, porque queremos avançar, Pai. Avançar com o teu reino, com a tua vontade sobre a terra. Eis-nos aqui, Pai, totalmente abertos e disponíveis para entender ainda mais dos seus planos e da sua vontade para nós. Fala conosco nessa noite de uma forma única, especial, poderosa. Nos enche de paixão, nos enche de ousadia, de coragem, mas também de entendimento, de revelação daquilo que o Senhor tem projetado para esse tempo e para os tempos que ainda virão, Senhor. Nós sabemos que hoje é uma noite que seremos equipados, edificados para avançar com a tua igreja, com o teu reino, com a tua palavra. E nós estamos aqui sedentos e famintos de mais de ti. Então, começa a encher as nossas casas, todos nós, aonde cada um estiver, com a sua atmosfera. Encher-nos com a sua presença, com a sua sabedoria, Pai, para que a gente possa acessar um nível mais profundo e se conectar de fato com aquilo que o Senhor tem para essa noite. Que a nossa mente seja renovada e que a gente possa experimentar uma porção maior da sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Pai, nós queremos avançar, por isso nós estamos aqui nessa noite e queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém? Amém. 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 Então, eu quero, agora nesse momento, tem bastante gente já aqui conosco online, tem um pessoal aqui pessoalmente com a gente, assistindo, tem os nossos líderes. Eu já vou até falar para você que está aqui com a gente, mas está em outra sala, e você que está aí na sua casa.
pega o seu caderno, o seu computador para anotar. Depois a gente vai ter um momento também com os nossos apóstolos, o apóstolo Lynch e o apóstolo Marcos, onde a gente vai poder fazer perguntas. Então, é um momento onde eles vão nos ajudar também com questões específicas. Anota tudo para você aprender e anota aí se você tiver alguma pergunta que você achar bacana. A gente vai gerenciar isso aqui, né? Se a gente tiver bastante pergunta, a gente vai selecionar aquelas que a gente entende que é mais relevante. Mas fica ligado e anota tudo e valoriza aquilo que Deus tem para entregar para você e a sua família nessa noite. E agora, com muita alegria, eu quero apresentar para quem não conhece, também receber aqui o apóstolo Marco e o apóstolo Lynch. Para quem não conhece, o apóstolo Marcos é o nosso líder espiritual que caminha com a gente. Ele é aqui de São Paulo, Alphaville, está sempre aqui em Ribeirão, hoje não está, infelizmente. E o apóstolo Lynch, que também tem sido um pai espiritual para a gente, que é dos Estados Unidos e sempre que está no Brasil e que a gente tem oportunidade, ele também tem estado conosco e nos ajudando a avançar como igreja, a entender, né, essa figura maior do reino. E, então, é com muita alegria que nós recebemos vocês. Sejam bem-vindos a essa conferência online que a gente está fazendo aqui nessa noite. Fiquem à vontade. Marcos, você acha que precisa ir traduzindo? Depois okay, você... She's just welcoming you. We'll have a moment of teaching, you speak, and at the end, we'll have some minutes for Q&A. All right? Sure. Yeah. I can understand most of what she's saying. Ele está entendendo quase tudo que você está falando. Viu, gente? O apóstolo Lynch entende o português, hein? Cuidado, brincadeira. Gente, então tá, então muito bom, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vou deixar vocês aqui na sala, sozinhos e à vontade, e é isso aí, vamos lá então. Okay, brother, go ahead. Yes. Well, I'm so happy to be speaking with all of you tonight, and I just honor Marcelo Grazzi and my wonderful friend, Marcos Camargo. Muito feliz de estar com todos vocês aqui. Eu quero honrar o pastor Marcelo, pastora Grazi, Marcos, que está aqui. And I wish I could see all of your faces and give you a big hug. Gostaria de ver a face de vocês e abraçá-los. I do miss Brazil, and I miss my Brazilian friends very much. Eu tenho muitas saudades do Brasil, tenho saudades dos meus queridos amigos. But I appreciate, thank God, for this technology that we're able to share. E a gente agradece a Deus pela tecnologia que a gente pode aqui, então, compartilhar, né? And I have been spending some time right here speaking to Brazilians and spiritual sons in Africa and Europe and all over the world during this time of the virus. Durante este tempo de vírus, né? Eu tenho daqui, falado com pessoas da África, na Europa, no Brasil. I just had my birthday, I'm 65 years old. Eu recentemente, né, tive meu aniversário de 65 anos, dia 20 de junho agora. And I started preaching when I was 15, so it's my 50 years of ministry. E eu comecei a pregar quando eu tinha 15 anos, então eu estou completando 50 anos de ministério. I had good leaders when I was young, quando eu era jovem. I didn't really have fathering leaders. Quando eu era jovem, eu tinha bons líderes, mas eu nunca tive líderes de paternidade. The leaders I had who had fathering capabilities were very few. Os líderes que eu entendia que tinham essa capacidade de paternidade eram muito poucos. But in the church, it was more common for leaders to try to hammer you into a program. E nas igrejas, o que a gente via era aquele tipo de pessoas que queriam martelar em você um tipo de programação. And they were less concerned with what God had created you to be and called you to do. E estavam menos preocupados com aquilo que Deus criou você para ser e mais preocupados com aquilo que você tinha que fazer. They were preparing successors more than they were preparing inheritors. Eles estavam preparando mais sucessores do que herdeiros. So the idea was that until the leader retired or died,
your place in the church was limited. Então, a ideia é que até que o seu líder morresse, o teu espaço dentro daquela igreja ficava muito limitado. And your preparation for succession was to become just like the person who was your leader. Então, a sua preparação para a sucessão deveria ser exatamente como aquele líder. Now, it's true that when Jesus prepared his apostles, they were to become like Jesus. E é claro, é verdade que quando Jesus preparou os seus apóstolos, eles deviam ser como Jesus foi. And yet, the process through which Jesus discipled his apostles didn't change their basic personalities. Mesmo assim, o processo que Jesus utilizou para efetuar aquela sucessão não mudou a personalidade daqueles discípulos. They remain very identifiable as unique individuals. Eles continuaram muito fácil de serem identificados como cada uma daquelas pessoas era realmente. When I was younger, there was great pressure to become so much like your leaders. Quando eu era jovem, havia tanta pressão para que a gente fosse exatamente como aquele líder, That you tended to reject your own identity and began to try to act like them. a ponto de deixar a sua própria identidade de lado, tentando imitar a identidade do seu líder. You lost your own identity to become like the successor, to become like a successor to the leader. Então você perdia sua identidade para se tornar um sucessor como aquele líder. The fathering leaders do not rear people in this manner. Mas líderes de paternidade não nutrem os seus filhos dessa forma. They value the individuality of each of their inheritors. Eles valorizam a individualidade de cada um dos seus herdeiros. They're not looking for uniformity or conformity. Não estão olhando por uniformidade ou conformidade. They're looking for the individual to become the person they were created to be so they can do what they were called to do. Eles olham para aquela pessoa, para aquilo que ela nasceu para ser e também para fazer. Now, when you attempt to mimic someone, you always pick up their weaknesses first. Quando você tenta imitar alguém, você começa sempre com a parte fraca daquela pessoa. You don't have the capacity to mimic their strengths. Porque você talvez não tenha a capacidade de fazer os pontos fortes daquela pessoa como ela faz. So when you attempt to mimic them, you pick up their weaknesses. Então, quando você tenta imitar qualquer outra pessoa, você sempre vai evidenciar a parte ou o ponto fraco dela. Early on, there was one preacher all the preacher boys, we all loved to hear him preach. Há muito tempo havia aquele pregador que todos nós, quando éramos jovens, gostávamos de imitá-lo ou ouvi-lo pregar. He had a really bad habit when he preached. He would make a sentence and then he'd go, ah! Ele tinha um hábito horrível que durante a fala dele, ele terminava uma sentença, aquela frase e fazia assim, ah! God loves you, ah! And God wants you to go to heaven. Ah! Deus te ama, ah! E Deus quer que você vá para o céu. Ah! So all the preacher boys, when they would preach, they all did the same thing. Daí os outros pregadores iam pregar e faziam exatamente como ele. They couldn't mimic his strengths and they couldn't preach like he could preach. Eles não conseguiam pregar como aquele pregador pregava e puxar os pontos fortes deles. But they could all mimic his weakness and they would all say, ah! Mas todos imitavam a sua fraqueza, então eles usavam a frase, ah! I remember another famous preacher who came and one of his legs was wood. He had a wooden leg. Eu me lembro de um outro pregador que parte de uma das pernas era uma perna de pau. And he walked back and forth when he was preaching. E ele andava para cima e para baixo, para os lados quando ele pregava. And so he would walk like this because one of his legs was shorter than the other leg. E ele mancava assim porque uma das pernas era de tamanho diferente da outra.
He was a great preacher. Era um grande pregador. But of course, the preacher boys began to preach walking like this, even though they didn't have a wooden leg. Mas, claro, os pregadores que tentavam imitá-lo na pregação caminhavam assim, mancando também, mesmo que tivessem a perna perfeitamente boa. Because the subculture of the church pressured us to mimic our leaders. Porque a subcultura da igreja nos pressionava a imitar os outros líderes. But a father doesn't want you to become just like him. He wants you to become the person God created you to be. Mas o pai não quer que você se torne como ele, mas sim aquela pessoa que Deus criou você para ser. Now, it is true that I have my identity in Christ and my identity from Christ. É verdadeiro, é claro que que eu tenho a minha identidade em Cristo e a minha identidade de Cristo. But I identify with the people God has assigned to my life. E eu também me identifico com aquelas pessoas que Deus colocou diante de mim. And this identification with my leaders does bring change to my personality. E essa identificação que eu tenho com outras pessoas, sim, adiciona mudanças na minha personalidade. But it's not the purpose of leadership to make you somebody that you're not. Mas não é o propósito da liderança, de uma liderança, fazer você se tornar alguém que você não é. But to help you to endure the process of becoming the person God created you to be. Mas te ajudar a perdurar durante o processo para chegar àquela pessoa que Deus criou você para ser. So mimicking weaknesses is easy, but developing strengths is hard. Então, imitar as fraquezas é fácil, mas desenvolver a sua própria identidade é mais difícil. Now, Jesus told a story in Luke 15 about a man who had two sons. Jesus nos conta uma história a respeito de um homem que tinha 2 filhos, em Lucas 15. And we could write 2 books on this story in reference to fathering and how to be fathered. E se fôssemos escrever sobre paternidade, como ser pai, nós poderíamos escrever aqui 2 livros só nessa passagem. Everything Jesus teaches has many layers of meaning. Porque tudo que Jesus ensina tem muitas camadas de entendimento. But he chose this story because this man's 2 sons were very different. It was a great contrast. Mas ele escolheu essa história porque os 2 filhos dele eram muito diferentes. É uma história de contrastes. One of them was very stable, very faithful, very consistent. Um era muito estável, muito fiel, era consistente. Didn't like change. Não gostava muito de mudanças. Just continued everything the same year after year, year after year. Ele fazia aquelas coisas da mesma forma, ano após ano, ano após ano. Boring. Chato. I mean, it's wonderful to be faithful. It's wonderful to be consistent. We all know these are good qualities. Claro, nós sabemos que é maravilhoso ser fiel e é maravilhoso ser constante, são qualidades excelentes. And some of you are like this older brother. You don't like change. You like things to remain the same. E alguns de vocês são como esse filho mais velho, você não gosta de mudança, você gosta que as coisas permaneçam sempre daquela mesma forma. And I thank God for you. I love you. I embrace you. You are so important to the kingdom. E eu agradeço a Deus por você, eu te abraço, porque eu sei que você, assim, é muito importante para o reino. And I would work as a father, to help you to embrace some change, but not attempt to make you somebody else. E eu, como pai, eu também suportaria você a fazer, preferir algumas mudanças, mas não tudo, porque eu sei que eu não quero que você se torne uma outra pessoa. Because that's how God created you to be. Porque foi assim que Deus criou você para ser. My dear wife, Ruth Ann, is like this. She is very consistent, very faithful. Ele fala que a esposa dele, a Ruth Ann, é assim, muito consistente. But she's also willing at times to do something
completely new, completely different. Mas ela também, de repente, pode fazer alguma coisa totalmente nova, totalmente diferente. Now, I love change. Então, ele diz: eu gosto de mudança. I'll change things for no good reason, just to do something different. Eu gosto de mudar as coisas sem muita razão, só para fazer algo diferente. We've been married 44 years, Mas eles já estão casados por 44 anos and we're very different. e são muito diferentes. And we're not trying to change one another. A gente não está aqui tentando mudar um ou outro. We've already changed in order to maintain oneness in our covenant. Ele diz: nós já mudamos para manter essa unidade na nossa aliança. So a fathering leader is going to train you to maintain relational dynamics, to be who you are, but also to change to be able to operate in the situation where God has called you. Então, um pai, seu líder de paternidade, ele vai trabalhar naquela dinâmica para não mudar quem você é, mas também que você sofra nas mudanças daquela pessoa, para ser aquela pessoa que o pai chamou você para ser. But he's not going to change you from becoming the person God created you to be. Mas não vai mudar você para não ser aquela pessoa a qual Deus chamou você para ser. Now, the younger son was very different. He was more like me. He loved change. Agora, o filho mais novo, ele parecia muito mais comigo. Eu amo mudanças. And there came a time when the younger son came to his father and said, "Give me my portion of the estate, E my inheritance." chegou aquele momento que o filho mais jovem, então, chegou para o pai e falou: me dá a minha porção, eu quero a minha parte da herança. As we read the entire story, I think we can see perhaps a hint of why. Quando a gente lê essa história por completo, a gente consegue entender aqui um pouquinho do porquê dessa história. You had the older brother and the father, and then the younger son. Você vê aqui o filho mais velho, o pai e o filho mais novo. And it's very possible the younger son felt there was no opportunity for him to do things new or different from the way they've always been done. E é possível que o filho mais novo tenha pensado que naquele local ele não teria mais oportunidade de fazer algo novo, algo diferente, pois as coisas já estavam acontecendo como sempre. I'm certain that he had some ideas that were very good ideas. Eu tenho certeza que ele devia ter ideias muito boas. His older brother would say, "No, we've always done it this way, so we're going to continue to do it this way." O irmão mais velho diria: não, nós sempre fizemos assim, então nós vamos continuar fazendo as coisas desse jeito. And his father may have recognized those good ideas, but understood, not now. You're E o not pai, ready, not the time. o pai possivelmente até reconhecesse aquelas ideias boas e novas, mas dizia: não, agora talvez não seja o tempo. In the time of Jesus, the estate would have been land. It would have been a large portion of ground that was used for different purposes. Nos tempos de Jesus, a herança seria uma terra grande que podia ser usado para vários propósitos. So when the prodigal son said, "Give me what belongs to me," Então, quando o filho pródigo disse: me dá aquilo que me pertence, he was insulting his father. ele fazia aquilo como um He was insulto ao seu pai. He was rejecting his father's leadership, and he was rejecting his elder brother's opinions. Ele estava, assim, rejeitando a liderança do seu pai e, ao mesmo tempo, as opiniões do seu irmão mais velho. And it was also leaving behind the land. Obviously, he couldn't take that with him. E também ele deixaria a sua própria terra, porque, obviamente, ele não levaria nas suas costas. The contrast between the two brothers caused such a problem that one of them felt he had to go somewhere else. O contraste entre os dois irmãos era tão forte que imaginou que ele teria, então, realmente que sair para outro lugar. Now, I always say to all of my spiritual sons and daughters, you are my favorite. Eu sempre digo para os meus filhos e filhas espirituais: você é meu favorito. They laugh now when I say that because I say to all of them. Hoje eles dão risada porque eu digo para todos a mesma coisa.
they all have favor with Dr. Don. Todos sentem que têm este favor com o Dr. Dom. And I say this with sincerity because I love each one of them for who they are. E eu digo isso com sinceridade, porque eu os amo como eles são, por quem eles são. I don't want any of them to become someone else. Eu não quero que ninguém se torne outra pessoa. You don't have to become someone else for your father to embrace you. Você não precisa se tornar outra pessoa para o seu pai te abraçar. Never say, oh, I'm so disappointed that you're a girl. I wish you were a boy. Eu nunca digo, fico tão triste, tão desapontado que você é uma mulher, eu preferia que você fosse um homem. So I treat men and women with the same level of favor. Então, eu trato tanto o homem como a mulher no mesmo nível de favor. Women don't have to act like men in order to do what God's called them to do. A mulher não tem que agir como homem para fazer aquilo que Deus a pede para fazer. So they never feel pressure to be hammered into the program. Então, os meus filhos nunca se sentem pressionados como se fossem martelados dentro daquele programa. I have no problem when they offer their point of view. I receive it and honor it. E eu não tenho nenhum problema quando eles oferecem o seu ponto de vista e eu recebo aquilo, na realidade, com honra. I can learn from them. Eu sempre posso aprender com eles. I have learned many good things from my spiritual sons and daughters. Eu tenho aprendido coisas muito boas dos meus filhos e filhas espirituais. And there's a sense in which they hold me accountable for my fathering. E tem um sentimento aqui que eles me colocam como responsável pela minha paternidade. But the younger son insulted his father. Mas aquele filho mais jovem insultou o seu pai. He almost said, I wish you were dead. Quase que ele disse, eu queria que você morresse. Because if you were dead, then I wouldn't have to ask you. I would receive my portion without any negotiation. Porque se você já tivesse morto, eu não precisaria pedir a minha parte, a minha porção, eu faria isso sem qualquer negociação. The prodigal son was convinced that he needed to leave because he was different from his older brother. O filho pródigo estava convencido que ele não precisava sair porque ele era diferente do irmão mais velho. But this is not true. It's a lie. Mas isso não é verdade, é uma mentira. It's not that the Lord had created a son, a younger son, who could not fit into the family estate. Na verdade, que Deus havia criado aquele jovem que não podia se encaixar dentro daquela parte, daquela herança. The truth is two-sided. A verdade aqui tem dois lados. The prodigal son, the younger son, needed to mature. O filho jovem, o pródigo, precisava de amadurecer. But so did the older brother. Mas também o filho mais velho. He showed immaturity in the same way the younger showed immaturity. Ele mostrou a sua imaturidade da mesma forma que o mais jovem mostrou. And in the story, Jesus is illustrating why he is so patient and has so much mercy with people who are like the younger son. E na história, Jesus mostra como ele é paciente com pessoas imaturas, assim como ele mostrou com os filhos. Now, I have several spiritual sons and daughters right here in Jacksonville, in our base, our home, Kingdom Eu tenho Center. muitos filhas e filhas espirituais aqui mesmo na nossa base em Jacksonville. They're all different. São todos bem diferentes. Some are like the older brother, Alguns como o irmão mais velho aí na história. but most of them are like the younger. Mas a maioria deles é como o mais jovem. And they all have this test that they must pass in which they think, I need to go somewhere else if I'm ever going to become who I'm supposed to be. E todos passam por essa prova e querem, e às vezes pensam, eu tenho que, será que eu tenho que ir para outro lugar para eu me tornar a pessoa que eu quero ser? But the tension was so great in the younger son that he took what he could take with him and left. Mas aqui na história a tensão era tão forte com aqui no filho mais novo que ele pegou aquilo que ele podia carregar e saiu. He's not fatherless because he still has a father. Ele não era alguém sem pai, porque ele ainda tinha um pai. And he's not without
an inheritance because he left the land that belonged to him right where it was. E ele não tinha pego toda a sua herança porque a terra ainda estava ali. But he packed up everything that he could take with him, what little money or cash money that he could take, and he went out to find a place where he could be himself. Mas ele juntou tudo que ele podia carregar consigo, sei lá, um pouco de dinheiro ou todo o dinheiro que ele podia carregar e foi para outro lugar para viver sozinho. And he soon discovered there wasn't any place in the world he could be himself, but the place where he was supposed to be in the first place. E ele rapidamente descobriu que não tinha nenhum lugar no mundo que ele pudesse ser ele mesmo, a não ser naquele lugar que ele havia abandonado. The word prodigal means to waste, and A he palavra, wasted everything. a palavra pródigo significa que é aquele que gasta, e ele gastou tudo. He wasted it all living, trying to find himself and figure out who he was. Ele desperdiçou tudo quando ele saiu e foi à procura de encontrar quem ele era. So it says that he wasted what he had on waste or in wasteful ways. E a história nos diz que ele gastou tudo aquilo que ele tinha em coisas sem valor. In other words, he was reckless or he took unnecessary risks. Em outras palavras, ele assumiu riscos desnecessários, ele foi inconsequente. And there's a hint in this word that perhaps all the things he wanted to do but couldn't at home, he tried to do somewhere else. E tem uma dica aqui nesse entendimento que tudo aquilo que ele tentou fazer dentro de casa, ele tentou fazer lá fora. At home, he wanted to do it, but the elder brother said, that's a bad idea. Em casa ele tentava fazer, mas o irmão mais velho dizia, não, essa ideia não é boa. He wanted to do it, but his father said, that may be a good idea, but you're not ready, so we're not going to do that now. Ele queria fazer, mas o pai podia dizer, não, talvez seja uma boa ideia, mas nós não vamos fazer isso agora. But he was a visionary. Mas ele era um visionário. I'm a visionary. Eu também sou um visionário. I can see it so clearly. Eu posso ver tão claramente. It's so real to me right now. E é tão real para mim nesse momento. I can see from one mountaintop to the next mountaintop. Eu posso ver de um topo do monte até o próximo monte. But I can't see that valley in between so clearly as I can the mountaintop. Mas eu não consigo ver aquele vale entre os montes a não ser o topo. So to accomplish what this next mountaintop looks like, I need someone to help me understand the process it will take for me to get there. Então, para eu chegar de um lado, do topo da montanha até o outro, eu preciso de alguém que me ajude no processo até o vale para que eu possa chegar lá naquele outro lugar. I would rather build some wings and fly there. Eu preferiria ter asas e voar para o outro lugar. But in actuality, I must find a way to walk out that process. So by the time I reach the top, I'll be the person I need to be on that mountain. Então, na realidade, eu vou ter que caminhar durante todo o processo para que quando eu chegar naquele outro topo, eu me torne aquela pessoa que Deus me criou para ser de verdade. Now, the older brother looks at my mountaintop, I see, and he makes fun of it. Aquele irmão mais velho olhou para aquele outro monte que eu vejo e simplesmente não acreditou, até brincou com aquilo. And the father says, now wait, listen carefully. Mas That's o pai a good diz, idea. não, espera aí, não, pode ser uma boa ideia. But then he begins to explain the process of the valley in between, and the younger son becomes impatient. Daí ele começou a explicar a respeito do processo de um lugar para o outro, e o filho mais jovem se tornou impaciente. Finally, he becomes so disgusted, he takes what little he has and he leaves. E finalmente ficou tão chateado que pegou o pouco que tinha e saiu. And he tries all these wonderful ideas in another place, with another person, with people who cheer him on. Hey, go, go, go. Tentou todas essas ideias em outros lugares, com outras pessoas, com pessoas que aplaudiam tudo aquilo que ele achava que tinha que fazer. And nothing he tries works, and he fails and wastes everything he has.
mas nada que ele tenta funciona e ele desperdiça tudo aquilo que ele tem. And so he thinks, in despair, he thinks, I'm just going to go back home and be a servant to my father. Daí, no desespero, ele reflete e fala: eu vou para a casa do meu pai, mesmo que eu tenha que me tornar um servo ali. He had all these dreams, these big mountain peaks. Ele tinha todos esses sonhos, aqueles topos das montanhas que ele via, And now he gives up all his dreams. e agora ele deixa tudo para trás. And he says, I'm not even worthy to be a son. Deixa os seus sonhos para trás e pensa: eu não sou nem merecedor de ser chamado filho. I don't have any good ideas at all. Eu não tenho mais nenhuma ideia boa. Having rejected his father, he now rejects himself. Ele havia rejeitado o seu pai e agora também se rejeitava. And he says, I'm going to go home and just be a servant. Never will I be an inheritor. Eu vou para casa, eu não vou mais ser um herdeiro, eu sei disso. Father, give me a job and make me an employee. Pai, me dá aí um trabalho, eu posso ser um empregado seu. But his father sees him coming a long ways off because he's been waiting for him to come home. Mas o pai o vê à distância, porque sempre o esperava retornar para casa. And he runs out and he embraces him and he kisses him again and again. Ele corre, o abraça e o beija, e o beija e o abraça. And he's so happy that he's home E ele ficou tão feliz que ele estava de volta a casa, because the father still sees the son as the person God created him to be. porque o pai continua vendo o seu filho como aquela pessoa que Deus o criou para ser. The father always believed in the dreams, but he knew that there must be a process for them to come true. O pai sempre creu nos seus sonhos, mas também entendia que precisaria esse filho passar por um processo para que aquilo se tornasse verdadeiro. See how much better it would be to stay where we are supposed to be, even when it's very difficult. Você entende aqui como é importante você estar naquele lugar que você deve ficar, mesmo que seja difícil? All the time that he was with a stranger, he could have been at home working through the process that would have brought him to the next mountain. Todo aquele tempo que ele desperdiçou com pessoas estranhas, ele podia ter ficado em casa, aprendendo durante o seu tempo de processo. The problem wasn't that his ideas were bad ideas, he just had bad timing. O problema não era que as suas ideias eram ruins, que não serviam. Apenas o tempo dele estava errado. We always think we're ready before we're ready. Sabe, nós sempre achamos que estamos prontos antes que verdadeira estejamos prontos. It's the process that we must walk through to get to the dreams that makes us the person who can live those dreams when we arrive. Mas é o processo desse tempo que passamos aprendendo que nos faz nos tornar aquela pessoa que pode concluir, então, aqueles sonhos que sempre tivemos. And God knows we must have a father to help us through that process. E Deus sabe que nós precisamos de um pai que nos ajude durante esse processo. It is possible for a very, very few people to make it without a father. É possível que muito poucas pessoas façam isso sem uma paternidade. But why would anyone want that to be their life? Mas por que qualquer pessoa gostaria de fazer isso sozinho? The contrast between the two sons is very important. O contraste entre estes dois filhos é muito importante. In the story, they're extremes. Na história, nós vemos os extremos, os pontos extremos, To illustrate how different each one of us is. que nos ilustra a diferença grande que há entre um e outro. The elder brother thinks, O irmão mais velho pensa: when the younger one comes back home, what's a bad idea? quando o jovem volta para casa, ele pensa: que ideia ruim, Because he believes he is all the leader this estate will ever need. porque ele pensa: eu já sou líder suficiente neste lugar, não precisa mais nenhum. He's filled with pride.
Ele está cheio de orgulho. He believes that his way is the only way, and his way is the way things will always be. Ele acredita que a forma que ele conduz é a melhor forma e sempre será assim. The prodigal believed that he could never become the person God wanted him to be or see his dreams come true on that estate. E o filho pensa que ele nunca vai se tornar a pessoa que Deus o criou para ser naquele lugar. And both of them believed a lie. Ambos estavam crendo numa mentira. Because it's a lie to assume that the older brother is all the estate needed, and it's a lie to assume there was no room for the new ideas of the younger brother. Porque é uma mentira crer que você é o líder aqui, que esse lugar precisa e só você, e o outro que não tem espaço naquele lugar. But without a father, Mas there sem would um pai, never be a way to bring those two kinds of leaders together to produce the next generation of expansion for the estate. mas sem um pai, nunca haveria a chance de pegar esses dois tipos de líderes juntos para fazer com que aquele lugar crescesse e avançasse. So when the younger one comes back home, father is happy. He's happy to see his son, but he's also happy for another reason. Então, quando aquele filho mais jovem volta, o pai fica feliz. Ele fica feliz porque ele volta, mas tem uma outra razão. He says, go get my best clothing, my best jacket, and put it on him. Ele vai lá e fala assim: pega a minha melhor roupa, o melhor casaco e põe sobre ele. And get the ring that put on his finger, which means he is an inheritor in this estate. E põe o anel nos dedos deles, no dedo dele, o que significa que ele é herdeiro neste lugar. And when you put the ring on his finger, he now has just as much authority as the father and the elder brother. E quando você então põe o anel no seu dedo, ele assume tanta autoridade como o seu irmão mais velho naquele lugar. And then the father said, go get my best shoes and put them on his feet. Daí o pai vai e fala assim: pega a melhor sandália e põe nos pés dele. And get ready, we're going to go to churrascaria. E preparem-se, porque hoje vai ter churrasco nesse lugar. We're having a party. A gente vai fazer uma festa aqui. It's going to be wonderful. Vai ser maravilhoso. Because my son was dead to me, but now he's alive again. Porque o meu filho estava perdido, estava morto, mas agora ele está vivo novamente. So the father sees, my son has come back, and all those dreams he had, we're going to still follow the dreams that he had dreamed. Então o pai está contente porque ele vê o filho e pensa que todos aqueles sonhos que ele tinha agora vai poder ajudá-lo para que eles se concretizem. The elder brother could never see the estate except with his own eyes. O outro irmão nunca podia ver toda aquela herança a não ser a partir dos seus próprios olhos. And the younger one can only see the estate with many changes to fulfill his dreams. E o seu irmão mais novo só podia ver aquela terra daquele jeito que ele pensava para cumprir os seus sonhos. But the father could see the estate with both of these sons working together. Mas o pai observava aquela terra pensando em ambos trabalhando conjuntamente. I was just talking with Dr. Josh, my spiritual son here in Jacksonville. Eu estava falando com o Dr. Josh, meu filho espiritual aqui em Jacksonville. We were talking about the estate, this great expansive land that would represent a family estate. E nós estamos falando a respeito de uma terra muito grande que representaria esta herança. Because we've just returned from the Holy Land. Porque nós acabamos de voltar, né, da Terra Santa. We saw in the valley these big farms that were filled with totally different kinds. The land was being used for different kinds of things. E nós víamos lá em Jerusalém, em Israel, aquelas terras com plantações de coisas diferentes em todos os lugares. And here was one part of the land filled with dates, palm trees that produce dates. E ali tinha uma parte da terra que tinha uma fruta especificamente ali. Oh, so good. Aquela fruta gostosa. Because the land and the soil is perfect for this kind of date.
porque aquela terra e aquele solo era perfeito para aquela fruta. And I can imagine the elder brother would say, "We are a date farm. That's all we raise. We raise dates because the land produces a perfect date." Eu podia imaginar o irmão falando: "Olha, aqui está essa fruta, porque é a fruta que essa terra produz e nós a produzimos perfeitamente." But you need a certain kind of soil and a certain flat land in order to produce this kind of crop. Mas você precisa um certo tipo de terra, de plantação, para que você tenha, então, essa fruta e a sua colheita. So you have the land that's flat, and then you had hills all around it. Então você tem aquela terra que é chata, né, é plana, e as montanhas ao redor, especificamente para a plantação de tâmaras. And for many generations, the hills around it were just pasture land for the sheep. E por muitas gerações, aquelas montanhas ao redor servia apenas como pasto para as ovelhas. But a few years ago, something began to happen to those hills. Mas há poucos anos atrás, algo começou a acontecer com aqueles montes ao redor. A generation determined how to terrace them or to make flat places on the sides of the hill and bring water to them through irrigation. Então, essa nova geração determinou que no lado daqueles montes ia deixá-los planos e trazer uma irrigação para as suas plantações. So the estate that had nothing but date palm trees now had vineyards on the sides of the hills. E aquela terra que tinha a plantação apenas de tâmaras começou a ter agora uvas e outras plantações ao redor. And then there were on the other side these large like tent structures that stretched for a very long distance. E daí nos outros lados você vê tipo uma tenda, uma estrutura de tenda com uma plana e comprida numa grande distância. And inside those tents, they grew another different kind of crop because they protected it from the birds. E dentro daquelas tendas, daquelas casas verdes, né, eles plantam outros tipos de frutas e cobrem para proteção contra as aves. Now you can imagine, there were some elder brothers who said, "No, our family only grows date palm trees, and that's all we do." Você pode imaginar que o filho mais velho diria: "Não, a nossa família sempre plantou tâmaras." But there came a kind of people that God sent who developed vineyards, and another group of people who developed this process to grow a different kinds of fruit. Mas aí chegou outro tipo de pessoas que começaram a desenvolver a plantação de uvas e outros tipos de frutas. It didn't change the estate, they expanded the estate. Eles não mudaram a terra, eles apenas expandiram o que havia na terra. All this happened because a father said yes to the dreams of the younger and yes to the thinking of the elder, and brought all of these people together. E tudo aquilo só pôde acontecer porque o pai disse sim para o mais velho e sim para o mais novo, e todas aquelas coisas que aconteceram no solo daquela terra se tornaram resposta dos seus sonhos. I've had wonderful sons and daughters who have great dreams. Já tive filhos e filhas espirituais que tiveram grandes sonhos. And they presented the idea, we're going to change the hills into vineyards and bring water to them, and we're going to grow grapes. E é como se eles tivessem apresentado esses sonhos. Nós vamos deixar essa terra plana, nós vamos trazer uma irrigação e nós vamos fazer aqui um vinhedo. I said, this might happen. This sounds a good idea. Eu dizia, isso pode acontecer, parece uma boa ideia. So I'm going to give you this very tiny piece of land right there. Então eu vou te dar esse pedacinho de terra aqui, bem ali. You don't have an irrigation system right now. Não tem ainda um sistema de irrigação. But I'm going to invest in some roots that will become vines.
Mas eu vou Right investir, there. eu vou investir nas raízes que vão se tornar esse vinhedo ali naquele lugar. Go ahead, plant them right there. Vai lá, plante lá naquele lugar. But you're going to have to carry the water up there in buckets Mas você vai ter que carregar a água em baldes até lá. because I'm not going to install an entire irrigation system to find out if this will work. Eu não vou instalar todo um sistema de irrigação para ver se isso funciona, Because I know it's a good idea. porque eu sei que é uma boa ideia. But the person with the idea is not mature enough to maintain an entire vineyard. Mas a pessoa com uma ideia boa, ela pode não ser capaz de manter toda a plantação. You must be able to produce in something small what you believe will someday become something big. Você precisa ser capaz de plantar algo pequeno para esperar que aquilo que você crê se torne grande lá na frente. I believe in the dream, but I believe in the process that will produce that high mountaintop. Porque eu creio no sonho, mas eu creio também no processo que vai produzir esse topo da montanha. But many of my younger and more ambitious sons and daughters Mas muitos dos meus filhos mais jovens e mais ambiciosos are not happy with this procedure. não ficam felizes com esse tipo de procedimento. Before they ever plant one vineyard or one plant for a vineyard, Antes mesmo de plantarem uma raiz, uma semente para a videira, they bring the bottle that they're going to put the wine into and they design the label for the bottle. já trazem a garrafa com o design para colocar o adesivo que eles vão produzir o vinho. And Father, here's the name of the wine, and here is where we're going to sell it, and this is what we're going to do when we get the vineyard finished. Pai, aqui está o nome do vinho e todo o design e toda aquilo que a gente precisa quando a gente vender o vinho. But I know it will take 7 years before you ever make any wine, and it will take some time for those new root systems to develop into a mature vineyard. Mas eu sei que vai demorar vários anos até que aquela raiz se firme no solo, os ramos cresçam e os frutos apareçam. So I don't want to buy bottles and buy labels. I want to prove that this person can sustain what they've started. Então eu não quero comprar já as garrafas, colocar o adesivo nelas com seus nomes, não. Eu quero que eles aprendam a sustentar, perdurar durante o processo até chegar lá. You see, this prodigal had great ideas, but he had not yet learned endurance. Sabe, esse pródigo teve grandes ideias, mas ainda não tinha aprendido a perdurar. But the elder brother was so boring, he never wanted to do anything new. Por outro lado, o irmão mais velho estava tão tranquilo e nunca quis fazer algo novo. When he just saw the hills that were around his date palms as something for the sheep to feed on. Quando ele via as tâmaras ao redor, ele só pensava que aquilo servia para alimentar as ovelhas e está tudo bem. And the truth is, we need both of these sons with a father bringing them together. A verdade é que nós precisamos de ambos os filhos e o pai que os junta e faz trabalharem juntos. Now, I believe two things are about to happen that are very important to Brazil. Eu creio que duas coisas estão para acontecer e que são muito importantes para o Brasil. First of all, many prodigals are coming home. Primeiro, muitos pródigos estão retornando para sua casa. Prodigals have a father and they have an estate, they have an inheritance. Os pródigos têm um pai e têm uma herança que os aguarda. Had they stayed at home, they would have developed the estate until it was twice as big as what it is now. Se eles tivessem permanecido nas suas casas, eles teriam dobrado aquele valor das suas terras, do seu solo. There are elders, elder brothers who have remained in place and have developed a fine heritage of kingdom ministry.
E existem os irmãos mais velhos que ficaram no lugar e desenvolveram com grande sucesso parte da herança do reino. and they deserve to be honored for their faithfulness. E eles devem ser honrados por sua fidelidade. But they need to be corrected for their lack of acceptance for the prodigals who are coming home. Mas devem ser também corrigidos, porque não aprenderam a receber os pródigos que estão retornando para suas casas. The elder brother doesn't want to take any risks, O filho mais velho não quer assumir mais riscos, but the younger brother wants to risk everything. mas o mais jovem quer arriscar tudo. So there are fathers who are willing to both stabilize what is and take risks for the future. Mas os pais fazem isso para ajudar a estabilizar aquilo que já está posicionado e aquilo que tem risco no meio do And processo. the most difficult thing for the father is to bring those two kinds of people together. E a dificuldade para o pai é exatamente fazer com que esses dois tipos de pessoas ou personalidades se juntem. If the father turns to the one who doesn't want to take risks, Se then o he's pai, being too safe. se o pai se volta para aquele que não está disposto a assumir riscos, então o pai está só jogando no seguro. He takes no risks, then the estate doesn't get any larger. Ele não assume nenhum risco, então a sua terra também não progride. If he turns only to the younger son, then he risks everything. E se ele se volta para o filho mais novo, então ele vai arriscar tudo. And he could lose everything. E ele poderia perder tudo. But if he brings them together, Mas se eles o junta, he discovers that some things very close that look worthless are actually valuable. ele descobre que muitas coisas que antes pareciam não ter valor, é descoberto que há grande valor naquilo. That the keys to expansion are right in front of us. E a chave para o crescimento, para a expansão, está bem diante de nós. And that producing or maturing this new generation is the answer to the expansion of the estate. E produzindo e ajudando esse tipo de geração é exatamente a resposta para esta terra, para este solo. The elder brother is offended that the father is so happy. O filho mais velho fica ofendido porque o pai fica tão feliz. He was thinking, I've got this all to myself. I'm just waiting for my father to die. Ele está pensando, eu tenho tudo isso, isso é meu, eu só estou aqui aguardando o meu pai falecer. And in his heart, he dishonors his father as much as the prodigal. E no seu coração, a verdade é que ele desonra o pai, assim como o mais novo desonrou. And when the younger son comes back, it looks like a threat. E quando o mais jovem então retorna, aquilo se torna uma ameaça. And he fails to understand that the expansion of the estate will be the answer to expanding his portion of the estate as well. Could you repeat, Don? I just distracted you. Yeah, when the elder brother doesn't realize that the expansion of the estate will expand his portion of the estate as well. O irmão mais velho, ele não compreende que o crescimento, a valorização da sua parte vai valorizar por completo toda a terra, todo o solo. So he is blind to expansion, while the younger son is blind to faithfulness. Então, o mais velho está cego para a expansão, assim como o mais jovem está cego para a fidelidade. So Jesus is very interested in the uniqueness of each of us. E Jesus, ele está muito interessado na forma singular de cada um de nós. He wants fathering leaders who can discern and discover our uniqueness. Ele quer pais de paternidade que possam discernir e descobrirem a nossa singularidade. To reach into us and pull out those things that are hidden and set them into place so they function.
para alcançar lá dentro de nós e estabelecer-nos no lugar certo para que possamos funcionar corretamente, to walk us through the process that brings us to the fulfillment of our dreams. para nos ajudar a caminhar nesse processo, levando-nos à completude dos nossos sonhos. I'm a kingdom leader, Eu sou um líder do reino, and I have matured in my 50 years of ministry. e nos meus 50 anos de ministério eu tenho amadurecido. But I cannot measure my leadership maturity by my own maturity. Mas eu não posso medir a maturidade da minha liderança a partir da minha própria maturidade. I must measure the maturity of my leadership in the people who follow my leadership. Eu tenho que medir a maturidade da minha liderança a partir daquelas outras pessoas que seguem a minha liderança. The father felt like a failure when his prodigal son went away. O pai pode ter se sentido como um fracasso quando o seu filho mais jovem fugiu de casa, saiu de casa, quero dizer. Could not help that son to mature because he was somewhere else. Porque ele não poderia ajudar o seu filho no amadurecimento, porque ele tinha ido para outro lugar. But when the son came back, the father realized the older brother has not matured either. Mas quando o filho mais novo retornou, o pai olhou para o filho mais velho e percebeu que ele também não havia amadurecido. He's been right here with me, but he hasn't matured. He's still immature in his attitude. Ele esteve aqui todo o tempo comigo, mas continua imaturo na sua atitude. Jesus is illustrating that a fathering leader needs to measure his effectiveness in the people who follow, not in himself. E Jesus estava nos mostrando que para o líder tem que medir a sua maturidade, a sua efetividade a partir das pessoas que o seguem e não neles mesmos. Jesus knew he could do all things, Jesus sabia que ele podia fazer todas as coisas, but he came to produce people who could do what he could do and do greater. mas ele veio para produzir pessoas que pudessem fazer aquilo que ele podia fazer e coisas ainda maiores. I was in a conference just 2 weeks ago, Eu estava numa conferência há 2 semanas atrás. I came into the room about 200 chairs, Eu entrei naquela sala com mais ou menos 200 cadeiras and I went into a vision, e quando eu entrei eu tive uma visão and I saw the chairs. Each one of them was a box, e eu via aquelas cadeiras como se cada uma delas fossem uma caixa, a jeweler's box with the lid up, a box that would hold one ring. uma caixinha pequenininha de joia que caberia ali uma aliança ou um anel. So the box was open like this, and instead of chairs, there were boxes Então, filling up the room, 200 boxes with 200 rings. então aquele box era aberto assim, então ao contrário de cadeiras, eram pequenas caixinhas assim, 200 caixinhas, But the box was open, mas aquela caixinha estava aberta and I could see the ring, and it had on it the crest, the family crest, or the symbol of the family. e eu podia ver com aquela caixinha aberta aquele anel com a marca da família. And across the front of the room stood na seven elders, E na apostle parte da frente daquela sala, eu via 7 anciãos. And as I was in the vision, prodigals began to come down the aisle and come up to the apostolic fathers. E naquela visão, eu via os pródigos vindo e se encontrando com aqueles pais apostólicos. And the apostolic fathers would embrace them with joy. E os pais apostólicos olhavam para aqueles pródigos e os abraçavam com alegria. And then they would take them to the box which had the ring, and take the ring and they'd put it on their finger. Daí os levava para aquele lugar onde tinha a caixinha e tinha o anel e eles colocavam o anel no dedo. And then the box would turn into a chair, and they would say, "Sit down in your place." E imediatamente aquela caixinha se tornava na cadeira e eles falavam, sentem-se
sente-se no seu lugar. And the box would turn to a chair, and a prodigal with his ring would sit in the chair. Então, aquela caixinha se tornava uma cadeira e aquele filho pródigo com o anel no dedo sentava-se ali. But in the vision, there were some who came down the aisle who I thought were prodigals. Mas naquela visão, vinha também, naquela mesma fileira, alguns que eu achava que eram pródigos, And the father said, no. e o He pai didn't falava, embrace them, não, and they left through the back door. e o pai falava não, não os abraçava e eles saíam por uma porta. But as I watched, every chair or every ring was put on the prodigal's hand until there were 200 chairs filled with prodigals. Mas enquanto eu via aquela visão, as cadeiras, todas as 200 cadeiras foram completas com filhos pródigos. And then the Lord said to me, E o Senhor então falou para mim, you see, there are no empty places. você está vendo? Não há lugar vazio. He said, the prodigal always leaves an empty place. O pródigo sempre deixa um lugar vazio. The father never puts someone else in their place. O pai nunca põe outra pessoa no lugar dele. He leaves a place waiting for the prodigals to come home. Ele deixa um lugar esperando que o pródigo retorne para sua casa. He said, imagine how much has not been done because the places of the prodigals have been empty. Imagine o que não tem sido feito, porque o lugar dos pródigos continua vazio. But now the task of the apostolic fathers is going to accelerate. Mas agora a tarefa dos pais apostólicos vai ser acelerada. Because I'm going to fill the empty places with prodigals who are coming home. Pois eu vou encher os lugares vazios com os pródigos que retornarão para casa. Receive them and authorize them to sit in their places. Receba-os, autorize-os a sentarem nos seus lugares. They have wasted what they took with them. Eles têm gastado aquilo que eles já levaram com eles. So now we're going to start all over again and expand the estate with these new and novel ideas that these prodigals have in their spirit. Agora nós vamos recomeçar e vamos aumentar a herança dessa terra com as ideias que esses pródigos têm. And a time of expansion is coming. Pois um tempo de expansão é chegado. I'm going to fill the empty place. Eu preencherei os lugares vazios. And then he said, you notice the ones who went out the back door. E ele disse, você sabe aqueles que saíram pela porta? He said, those are Esau's. Aqueles são Esaús, Jacob and Esau. Jacó e Esaú. He said, the elder brother and the prodigal represent the situation where there are empty places. The prodigal leaves an empty place. O filho mais velho e o filho mais novo representam esses lugares que ficaram vazios. But Jacob and Esau represent something different. Mas Jacó e Esaú representam algo diferente. Because a prodigal leaves an empty place. Porque um pródigo deixa um lugar vazio. But Esau has no place. Mas Esaú não tem lugar. The Esau are the false apostles who are attempting to receive something that does not belong to them. Esses Esaús são apóstolos falsificados que querem receber algo que não pertence a eles. They came down the aisle because they wanted to stand with the apostolic fathers. Vieram pelas fileiras, desceram ali porque queriam receber algo dos pais apostólicos. But the apostolic fathers said, no, you have no place. Mas o pai apostólico disse, não, você não tem lugar aqui. There's no ring for you or no seat for you to sit. Não há anel para você e nem lugar para se sentar. And you are not one of these apostolic fathers. E você não é um desses pais apostólicos. You see, the prodigal left and joined himself with a stranger. Sabe, o pródigo saiu e se juntou com o estrangeiro. And when everything is gone and there's nothing left,
the stranger follows the prodigal home. Quando tudo desaparece e não tem nada, não sobrou nada, o estranho segue o filho pródigo de volta a casa. And he challenges the father. Daí And he ele says, desafia o pai dizendo: I have a right to a portion of this man's inheritance. eu tenho direito da porção da herança deste homem. And apostolic fathers must discern the difference between prodigals who fill the empty place and Esau's who have no place. E pais apostólicos têm que saber discernir entre o pródigo que tem lugar e a sua cadeira e o anel e o outro que vem como Esaú e não tem lugar. Jesus said, you need fathers to restore prodigals, and you need fathers to turn the Esau's away. E Deus falou para mim assim: você precisa pais para restaurar os pródigos e pais para discernir o suficiente para enviar os Esaús para longe. Well, we've talked about some very important subjects tonight. Então, hoje à noite nós falamos sobre assuntos muito importantes. Some deep subjects and some very intense ideas. Assunto bem profundo, ideias intensas. And I'm convinced that I am talking to people who have the maturity to absorb this thinking and put it into practice. Eu estou convencido que eu estou falando para pessoas que são amadurecidas o suficiente para absorver esse ensino e colocá-lo em prática. So if you have some questions now, I'm certain Marco's can answer them. Então, se vocês têm algumas perguntas agora, eu tenho certeza que o Marcos poderá respondê-las. Or we'll work on it together. Ou nós vamos trabalhar juntamente. Do we have questions? Nós temos perguntas? Sim, muito, muito bom. Marcos, eu vou falando então, e aí, tá? Você vai traduzindo aí. Primeiro, a gente estava comentando um pouquinho aqui do quanto essa mensagem, ela tem a ver com muitas coisas que a gente tem vivido aqui, que a gente tem comentado entre a liderança. First, I want to say that how much this message came towards everything or many things that we're talking and concerning our leadership. Good. Então, a gente acredita que vai nos ajudar muito, e é claro que a gente vai precisar entender muitas coisas e mastigar muitas coisas, mas a gente está feliz, porque sempre Deus vem e confirma coisas que a gente So tem... we believe that... deixa eu te interromper, senão você não vai parar. Mas, então, nós entendemos que we understand that we must chew on it, you know, with all the teachings that you gave, and later on, then we'll put that in practice. Absolutely. Então, eu vou começar agora com algumas perguntas que nós temos aqui. Então, agora eu tenho que mudar a chave aqui. So, I'm going to start with some questions that we have here. Good. E a primeira pergunta é, como foi o seu processo de compreensão sobre a sua identidade e o propósito da sua vida? How was your process of understanding and for the purpose of your life? Well, I understood some things early on because God revealed them to me when I was 16 and 17 and 18 years of age. Eu entendi muita coisa quando Deus se revelou a mim quando eu tinha 16, 17 anos de idade. And I knew who I was. I knew my calling. Eu sei quem eu era, eu conhecia o meu chamado. And I prepared for that calling. E então eu me preparei para aquele chamado. But as I matured, I discovered that how God was going to do what he had showed me was very different than what I imagined. E enquanto eu amadurecia, eu percebi que como eu iria fazer aquilo que Deus tinha me mostrado era bem diferente de como eu havia imaginado. I never thought that I would travel in the nations. Yet, Eu nunca pensei que eu viajaria pelas nações. But what God told me when I was young included that. I just didn't understand the fullness of it. E quando eu era jovem, Deus tinha incluído isso no meu chamado, mas eu não tinha a compreensão plena disso. So in my process, I understood that I didn't understand the process.
Então, no meu processo, eu entendi que eu não compreendia o processo. Because if I prepared only on the basis of what I understood, I would not be prepared. Porque se eu preparava só no fundamento daquilo que eu entendia, eu não estaria preparado, eu não seria preparado. And so, secondly, I failed to understand or recognize my preparation. Então, em segundo lugar, eu fracassei no entendimento de preparação. God led my life into a pathway, and I didn't understand why. Deus me dirigia num caminho e eu não conseguia compreender por quê. Because I thought I knew the fullness of what he was saying, but I did not. Porque eu achava que eu compreendia na plenitude, na totalidade, aquilo que ele estava dizendo, mas não era essa a verdade. So looking back 50 years later, Olhando 50 anos atrás, I realized that some of the things that I wanted to avoid were absolutely necessary to my eu, preparation. eu percebo que algumas coisas que eu that you wanted to avoid, No, yeah, things that if I could have, I would have avoided them. ok, e eu olhando para trás, eu olho, se eu pudesse evitar algumas dessas coisas, seria bom. I went through hard times that I didn't understand why. Porque eu passei por tempos difíceis que eu não podia compreender. And things happened to me and around me that I did not interpret as preparation. E as coisas aconteciam em mim e ao meu redor que eu não conseguia interpretar cada uma delas. But later on, I understood why God walked my pathway, walked me that direction. Mas, eventualmente, eu pude compreender por que Deus permitiu que eu passasse por aquele processo. And there were people who came in my life, number three, who I did not honor sufficiently at the time, who I now realize were very important to my life. E no meu caminhar também, em terceiro lugar, pessoas que passaram pela minha vida que eu não as honrei como eu deveria. E hoje, olhando para trás, eu percebo isso. So we must learn to interpret the pathway God provides for us to walk. Então, a gente precisa aprender a interpretar o caminho que Deus prepara para que a gente possa passar por ele. And even right now, what's happening in the world and happening in our nation and happening to me, Mesmo agora, as coisas que estão acontecendo no mundo, na nossa nação e para mim, I am grabbing hold of that because I know in it is preparation I need for the future. eu estou agarrando o entendimento dessas oportunidades porque eu sei que é algo que Deus está me ensinando para o futuro. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta. Next question. Uma vez eu vi em uma de suas postagens One time I saw in one of your postings algo sobre que Deus nos dá paz, os pais que precisamos. something that God give us the fathers we need. Se o meu entendimento está correto, And if I'm correct, poderia falar um pouco mais o que significa isso? could you speak a little bit more what that means? Certainly. Claro, We were when we were born, we didn't choose our father. quando nós nascemos, nós não escolhemos os nossos pais. And although modern believers tend to think they can choose their leaders, Mesmo que alguns crentes modernos acham que podem escolher seus líderes, fathers are given to us and we are assigned to fathers. os pais nos são presenteados e nós somos comissionados a estes pais. So God gives us the fathers we deserve, the fathers we need. Deus nos dá o pai que merecemos e que precisamos ter. We don't recognize what we need sometimes because we can't see, as I just said, we can't see how God is going to produce what he's promised.
Nós não reconhecemos os pais que ele nos dá porque nós não conseguimos ver como ele vai fazer aquilo que ele prometeu acontecer. Let me say this, that God is always preparing us for a mystery. Deixa eu dizer uma coisa. Deus sempre vai nos preparar para um mistério. Abraham received a promise that he would have Isaac. Abraão recebeu a promessa de que ele teria Isaque. So we think God was preparing Abraham to receive Isaac. Então a gente pensa, Deus estava preparando Abraão para receber Isaque. And that's true, É verdade, but it's not all, mas isso não é tudo. because God was preparing Abraham for a mystery, something Abraham could not see. Porque Deus estava preparando Abraão para um mistério, para algo que ele não podia ver. Because there came a time when God said to Abraham, take Isaac, your only son, Isaac, Porque chegou aquele momento que Deus chegou para Abraão e falou assim: pega Isaque, o seu único filho Isaque, take him to a mountain and make him an offering to me. leve-o para aquele monte e ofereça-o como uma oferta a mim. And then we understand God was preparing Abraham to give Isaac back to God. Daí nós entendemos que Deus estava preparando Abraão para entregar Isaque a Deus. And we understand some of what God is doing, but there are aspects of our life we cannot see. Então nós entendemos algo que Deus está fazendo, mas há aspectos na nossa vida que nós não conseguimos ver. So God brings fathering leaders into our lives who Sim, are Deus traz. the leaders we need. Então, assim, Deus traz líderes de paternidade na nossa vida, porque é exatamente o que nós precisamos. Uhum. Muito bom. I think the Apostle Paul, let me speak a moment more. The Apostle Paul, for example, O apóstolo And- Paulo, por exemplo, had Barnabas as a spiritual father for a period of time. por um período de tempo, ele tinha Barnabé como pai espiritual. Because Paul was like the prodigal. He was a wild guy, like pioneer. Paulo era igual, era um pioneiro, como o filho pródigo, né? But Barnabas was one of those steady, consistent, faithful guys. E Barnabé, aquele cara estável, consistente. And Paul needed someone to bring out of Paul more gentleness, long suffering, and consistency. E Paulo precisava de alguém do seu lado que trouxesse um pouco mais de gentileza, de consistência. I think that's another example. Eu acho Go que ahead. esse é um outro exemplo. Vai lá. Próxima Muito pergunta. bom. Ótimo. Na sua visão, o que é importante considerar? Ok. In your vision, what is important to consider Numa relação para um líder estabelecer paternidade com alguém? in a relation for a leader to establish fathering with someone else? Now, in the vision, Jesus stands up in Brazil to claim the nation and produce its purpose. Naquela visão que eu tive, Deus vem, mostra no Brasil Claim e Brazil, nos chama para reivindicar aquilo que é nosso. in other words, just as a father sees what God has created in a son, Assim, como um pai, Deus mostra para um pai aquilo que ele criou no filho, or created in a daughter, ou criou numa filha, Jesus could see what he created Brazil to be. Jesus estava mostrando aquilo para o qual ele criou o Brasil para se tornar. So Jesus claimed Brazil for the Father in heaven. Então Jesus reivindicou o Brasil para o Pai Celestial. And a spiritual father partners with and represents the Heavenly Father. Então, o Pai espiritual, ele é parceiro e representante deste Pai Celestial. And the first lesson he teaches is to submit to the Heavenly Father. E a primeira lição que ele ensina é se submeter ao Pai Celestial. Because the Heavenly Father's claim on that person is more important than any other claim. Porque a reivindicação do Pai Celestial nessa pessoa
é mais importante do que qualquer outra coisa. And when that is established, then the Father, just as Jesus is bringing the purpose of Brazil to fruition, this is what the Father does with the individual son. E quando isso é estabelecido, assim como Deus mostrou para o Brasil, fica mais fácil do pai, então, trabalhar com seu filho espiritual. So everyone who's alive today in this generation in Brazil is alive because they have purpose that will produce the purpose of Brazil. Todos que estão vivos hoje no Brasil, eles estão vivos porque têm propósitos que serão produzidos para o Brasil. And as the fathers help them mature to be the people they were created to be, então, enquanto seus pais ajudam essas pessoas a amadurecerem para se tornar as pessoas que elas foram criadas para ser, this is how they will produce the Brazil that Jesus wants Brazil to be. É assim que eles poderão produzir o Brasil que Jesus sempre esperou que fosse. So there's always a parallel between fathering at personal levels and fathering of nations. Então sempre há um paralelo de paternidade no nível pessoal e paternidade no nível das nações. Which is a book that we published, Fathering, E tem um livro que publicamos. Transforming Individuals and Nations. Por isso que tem esse livro que nós publicamos, chamado Paternidade, Transformando Pessoas e Nações. Uhum. Muito bom, obrigada. Ok. Mais uma pergunta. Qual foi a sua maior lição como um líder de paternidade? What was your greatest lesson as a fathering leader? Well, my greatest lesson. I may not have learned it yet. Talvez eu não a tenha aprendido ainda. But the most significant one is that I have become a father of fathers. Mas a mais significativa é que eu tenho me tornado um pai de outros pais. Learning to father individuals, I also learned to father them as fathers. Aprendendo a ser pai de pessoas, eu também tenho aprendido a levá-los a ser pais. They're not only inheritors in the kingdom, but they also will father other inheritors. Eles não são apenas herdeiros no reino, mas também serão pais de outros herdeiros. And training them to honor me has taught them how to honor the Father. E quando eles me honram, eles também são ensinados a honrar o Pai. And now I'm helping them learn how to train others to honor as well. E agora eu tenho os ensinado a treinar outros que honram da mesma forma. So as I have turned my heart toward sons and sons have turned their heart toward me. Então, uma vez que eu tenho tornado o meu coração para os filhos e os filhos para mim, I'm teaching them how to turn their hearts toward sons as well. Eu posso ensiná-los também a voltar os seus corações aos seus filhos também. Recently, I prayed for Dr. Jonas from Tanzania. Recentemente orei pelo Dr. Jonas de Tanzânia. I said, you're going to be receiving many calls from leaders for you to become a fathering leader. Eu profetizei para ele, você vai receber muitas ligações de outros homens dos quais você vai se tornar pai desses líderes. And when he went back to his nation in Africa, immediately people from 800, 600 kilometers away began to call and drive in to see him. E imediatamente quando ele voltou para a Tanzânia, pessoas ligaram e vinham de 600, 700 quilômetros de distância somente para vê-lo e estar com ele. And God began to expand his fathering influence until the president of his nation called him. E Deus começou a expandir a influência até que o presidente da nação o chamou. All of this happened in 6 months' time. Tudo isso aconteceu num período de 6 meses. And this was a sign and wonder to me that my role as a father of fathers is now the priority of my life. E isso foi um sinal de Deus, um sinal de maravilha de Deus, como um sinal para a minha vida, eu me tornando pai de outros pais.
But I think earlier, the great lesson I learned was that it's my task is to teach people endurance. Mas eu acho que um aprendizado anterior, que pode ter sido um grande ensino, é que Deus tem me dado a oportunidade de ensinar outras pessoas a perdurarem, serem mais consistentes. But not only teach them how to do something, but how to sustain something. Não os ensino apenas a fazer algo, mas que possam sustentar aquilo que fazem. We used to have training schools that teach people how to do things, but fathers teach us how to sustain things. Antes nós tínhamos as escolas que só ensinavam as pessoas a fazerem as coisas, mas pais ensinam as pessoas a sustentarem aquilo que fazem. Muito bom. Inclusive, essa é uma das lições que a gente aprendeu bastante com ele e que hoje marca bastante aqui o nosso ministério. This is some lesson that we've learned from you, and today is a mark we believe in our ministry. Amen. Amen. A gente está acabando, eu estou selecionando aqui para a gente finalizar. We're finishing. Mas tem acho que aqui mais duas. Nós sabemos que com a pandemia as igrejas têm sofrido um grande impacto. We know that with pandemic, churches have been impacted so hard. Yes. Por não poderem se reunir presencialmente, por exemplo. For example, they are not having their presential meetings. Como você vê o futuro da igreja depois desse cenário? How do you see the future of the church after this? Well, the situation will cause a sifting of the Christians in Brazil. Essa situação vai causar uma peneirada dos cristãos no Brasil. We didn't lose anybody during the time we couldn't meet here in the United States. Aqui nos Estados Unidos nós não perdemos ninguém durante o tempo que nós nos reuníamos. And from January, when it first started, until now, the influence of our ministry has doubled in the world. E de janeiro até agora, a influência ministerial da nossa igreja dobrou em todo o mundo. This is because we're so strong in our fathering leadership. Talvez porque nós somos tão fortes na nossa liderança de paternidade. So the sifting will reveal those who are casually attached to churches and those who are committed to Jesus. Então essa separação, essa peneirada vai separar aqueles que vêm sem qualquer preocupação para a igreja versus aquele que vem seguindo Jesus. Secondly, this crisis will cause prodigals to come home. Esta crise vai fazer com que os pródigos retornem para casa. They're going to awaken during this time. Eles vão despertar durante esse tempo. And realize they really have nothing and need to go back to where they are obedient to God. Eles vão perceber que não têm nada e eles voltarão sendo obedientes a Deus. During the crisis, it's like a storm. I preached this message in Brazil. Durante esta crise é como aquela tempestade, eu já preguei essa mensagem no Brasil. And when the storm came, it exposed the enemy. Quando a tempestade veio, quando a tempestade chega, ela expõe o inimigo. And we knew the strategy of the enemy to destroy. E nós conhecemos então a estratégia do inimigo que vem para destruir. They exposed the disciples by exposing their response of fear. Também expõe os discípulos a partir da sua resposta de temor, de medo. And it exposed Jesus, who was, it happened twice, it exposed Jesus, who's either asleep or he was walking on the water. E também expôs Jesus, que ou quando ele estava adormecido ou caminhando sobre a água. And so in this exposure, every church will see some people who don't come back because they never were wholehearted in their commitment. Então, durante esse período, nós vamos ver pessoas que nunca vão retornar, porque não estavam de coração, não havia compromisso. And it will cause all of us to look at our priorities, at the most important things in the kingdom of God.
mas vai fazer para nós olharmos nas prioridades, naquilo que é mais importante diante de Deus. It will be strengthening for the authentic church. Então, a resposta é: vai servir de fortalecimento para a igreja autêntica, And it will call prodigals back into their empty places. chamando os pródigos de volta aos seus lugares que antes estavam vazios. I am certain that believers will suffer the loss of loved ones, and some believers will lose their lives. Tenho certeza que os crentes vão sofrer com a perda de alguns e outros vão perder realmente as suas vidas. But if we could see what God can see, we would see that mostly the church is being protected during this time. Mas se pudéssemos ver o que Deus vê, nós vamos saber que a maioria foi protegido durante esse tempo. And at every level of the culture and the nation, a revelation or an exposure is coming. Another level of corruption will be revealed. E um outro nível, assim como acontece, nós vemos que um outro nível de exposição vai acontecer e a corrupção também vai ser exposta. But God spoke to me last year and said to declare that Brazil was a Goshen. If you remember what Goshen was in the time of the 10 plagues. E Deus me revelou no ano passado que o Brasil seria como a terra de Gozém, na época das 10 pragas. É Gozém que fala, né? Yes, when the plagues came to Egypt, the people of Israel lived in Goshen, and the plagues did not touch them. Então, as pragas não tocaram o povo quando eles estavam separados. So I believe that God's hand of protection is upon the revival, the remnant in Brazil during this season. E eu creio que a proteção de Deus está sobre os seus remanescentes nesse avivamento, nessa estação. And while some believers will be sick, or some will die, and some families will suffer loss, what God is doing, if we can see what God could see, is protecting his people. E nós sabemos que alguns cristãos vão falecer, as famílias vão ficar tristes, mas podemos ver a proteção, sobretudo, de Deus para o seu povo. And I personally feel great joy, great hope, great mercy, great anticipation for the future. Eu, pessoalmente, sinto grande alegria, muita esperança, com muita antecipação para o futuro. Amém, amém. Muito, muito bom. Somente mais 3 perguntinhas curtas. Eu tinha falado mais 2, mas tudo bem. Não, aqui é uma brincadeira. Como que ele está fazendo sem pão de queijo e café com leite? Amen. How can you deal without pão de queijo and coffee, Brazilian coffee? My wife has purchased Brazilian coffee and fixes me café com leite. My wife. A minha esposa compra o café brasileiro e faz café com leite para mim. Every morning, first thing I receive. Toda manhã, a primeira coisa que eu recebo. And I have one Brazilian spiritual daughter here in Jacksonville. E na nossa igreja tem uma brasileira aqui em Jacksonville. So, and there is a place here where I can get pão de queijo. Então tem sim um lugar onde eu consigo pão de queijo aqui. And she also fixed me just recently. She fixed me mousse de maracujá. E recentemente ela fez mousse de maracujá. Que bom! Amen. Aleluia. Amém. É só mais uma mesmo, Marcos. Achei que tivesse outra aqui, mas o que ele diria para nós aqui como uma palavra final para nós como Just Church? What would be your word for us, last words for us as church, Just Church? Your last question. When I saw you in the spirit, quando eu te vi em espírito, I saw Just Church as a boat riding on a river. Eu vi a Just Church como se estivesse num barco fluindo sobre um rio. Moving forward, but slowly. Movendo-se à frente sem muita velocidade. But I could see in the future the rapids where the water moves quickly.
Mas eu vejo lá na frente como se fossem as corredeiras onde a água vai bem mais rápido. So when the river is wide, it moves slowly and deeply. Então, quando o rio é largo, vai se movendo devagar e profundo. But when it narrows, then it moves more rapidly, and there's a little more of agitation in the water. E quando ele está mais, vai afinando, o rio se move mais rápido e há maior agitação sobre a água. And you're headed for a time when you're going to move quickly. E vocês estão chegando neste momento onde vocês vão se mover rapidamente. And the boat will shake. E o barco vai balançar. But prepare now for that time that's coming. Mas preparem-se agora para esse tempo que está por chegar. Teach every person what their responsibility is on the boat. Ensine cada pessoa a respeito da sua responsabilidade neste barco. So when the water starts moving quickly, everyone will be ready. I know what to do, and I'll be in my place. Porque daí, quando a água começar a se mover rapidamente, todos saberão o seu lugar. And then practice sometimes, not every time, but sometimes practice as if the water is fast, even though you're going slow. Em alguns momentos, mesmo que vocês estejam aí no momento mais devagar, pratiquem como se a água estivesse indo mais rápido. When you're in the slow water, it's stormy. Quando você está na água lenta, há tempestade. But when you're in the accelerated water, it was sunshine. Mas quando você vai nessa água mais rápida, haverá luz do sol. So I believe in the vision, you're now in the slow moving water, but the acceleration is coming. Probably will begin November, December, January. Então eu creio que essa visão, agora vocês estão na água mais lenta, mas a rápida vai chegar provavelmente em novembro, dezembro, janeiro. And so in the vision, the people's faces in the rapids, in the fast moving, were smiling and woo, this is great, this is fun. So very happy. Na visão, o rosto dessas pessoas durante essa corredeira é de felicidade, de alegria, todos regozijantes. So get ready for some acceleration coming the last portion of the year. Então, preparem-se para essa aceleração na última parte do ano. And during this time, let the fathering leadership prepare you to take advantage of that speed and acceleration. Mas durante esse tempo, preparem-se, aproveitem a liderança de paternidade para vocês avançarem durante esse tempo. Amen. I love you very much. Amém? Eu os amo muito. Amém. Nós também te amamos muito. Temos sentido sua falta aqui. We miss you here. Yes, I love you very much. Eu amo muito vocês. Muito obrigada, Dr. Dom. Thank you, Dr. Dom. Tchau, tchau. I love you. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Bye, Dom. Pessoal, não sai, tá? Espera um pouquinho aí. Cadê a Ju? Cadê a Ju? Para a gente encerrar juntos aqui. Quero agradecer vocês. Enquanto a Ju entra, tem o pessoal de Chapadão do Sul, que eu vi aqui, que estava com a gente também. Chapadão do Sul. Está no mapa, né? Deixa eu ver se tem mais do céu. Tem do Sul e tem do céu, né? Acho que do Sul mesmo, do Sul mesmo. O Sul é que vem primeiro, né? Do Sul que vem primeiro. Rio Preto. Quando a gente vai dirigindo para lá. Rio Preto também, Paranaíba, como eu falei, Ribeirão. Gente, oi? Muito, muito bom. Obrigada, viu, por vocês estarem conosco. Não, agora que vai começar. Coloquem aqui no chat como é que vocês estão saindo dessa mensagem dessa noite hoje. A Ju vai entrar, não? Eu não sei, acho que sim. Vamos lá. Vamos esperar a Ju, então. Muito bom. Não, vamos continuar aqui, ela deve chegar. Muito bom. Eu pedi para o pessoal ir colocando como é que eles estão saindo daqui essa noite. Eu queria também passar esse momento para você, Marcos, como um pai espiritual nosso.
para que Vou você entrar então... aqui, ó. Assim, ó. Vou entrar meio de ladinho. Oi, Desculpa, Ju. pessoal. Continuar aqui, ela vai chegar. Não, eu já tô aqui. Peraí. Desliga aí, então. Peraí, só a parte técnica. Deixa eu resolver aqui que eu vou tirar. Pronto, tirei. Pega aqui, pega esse. Pronto. Desculpa, pessoal. Estão ouvindo ela direitinho? Estou ouvindo, então todo mundo deve estar tá ouvindo aí. Eu Então, pedi tá para o ótimo. pessoal ir colocando aqui, Ju, com o que eles estão saindo hoje, e também queria pedir para vocês, como nossos pais espirituais, que vocês então deixassem uma última palavra e orassem por nós, para a gente poder fechar essa noite aqui. Foi um tempo muito gostoso, né? Eu estava ouvindo essa última parte, essa visão para a igreja, eu estava agarrando ela. Eu falei, eu também quero. Eu estava me colocando, porque a Just também é a nossa igreja, então nós recebemos isso, dessa paternidade, do dom, né? E eu, sinceramente, eu estava ali traduzindo, mas recebendo essa mesma palavra no nosso coração, porque a gente está sentindo isso também, viu, Grazi? Amém. Nós sentimos que a Deus Primeiro, a Just e muitas outras igrejas, né, que se estão sinceras diante de Deus, Deus vai fazer algo acontecer. E é verdade, o que o Dom está falando é verdade. Aquele que, esse sifting que ele falou, na realidade essa palavra, quando eu falei peneirada, mas eu quero só que você entenda no contexto bíblico, quando a colheita chegava, os grãos eram colocados no solo, tá? Os grãos eram colocados no solo, tem o fogo e tem alguém abanando. Então você vem com a pá, você joga a palha, joga para cima e quando ela bate no chão, a semente de volta, a palha separa do grão. E o vento que está sendo abanado aqui joga no fogo, né? E Deus então está separando a palha do grão. E existem pessoas, como ele falou, que antes vinham porque achavam bonitinho, né? Estar na casa de Deus, porque o amigo é crente, porque a namorada é crente, ou porque eu sempre fui crente, né? Então eu vou domingo. Não tem diferença nenhuma daquele que ia na igreja, qualquer outra igreja antes. Mas Deus está separando realmente aquele que está com o coração pronto para ser usado, pronto para ser trabalhado, pronto para crescer, né? Eu tenho visto isso acontecendo. A Deus Primeiro eu tenho visto isso. E eu não tenho dúvidas, a gente também tem visto, né? A gente tem estado aí com vocês, tem visto isso acontecendo na Just também. Amém. E eu creio que essa corredeira de vocês é bom vocês se prepararem, viu? Porque vai acontecer. Eu já participei, eu já desci rios na corredeira. É desafiador, é gostoso, é maravilhoso, é divertido, é verdade, é divertido porque você, né, tem aqueles altos e baixos, mas é gostoso, a sensação é boa. Então, eu acho que é isso que Deus está preparando para nós. Para mim, o que fica muito dessa palavra é para vocês terem calma, né? Porque às vezes vocês estão fazendo um monte de coisa aí, não estão vendo o resultado ainda, mas terem calma de que vocês estão indo pelo caminho certo. Talvez ainda não dê para ver os frutos, mas vocês estão indo pelo caminho certo. É isso que fica para mim, assim, na palavra que ele trouxe. Então, tirar um pouco do peso, sabe? Continuar no caminho, mas tirar um pouco da autocobrança, do peso, do caramba, não tá dando, não tá saindo, não tá fazendo. Né? Que ajuda, às vezes, a correr até mais rápido, né? A outra questão é que ele falou no início, né, que eu quero só reforçar aqui, que nós somos pessoas que somos diferentes umas das outras. Né? Ele hoje só falou de duas, poderia ter falado de mais. Mas a questão principal aí é, ambos têm um propósito. Sim. Tanto o mais loucão, né? O mais sonhador, quanto o mais estável. Mas o propósito é o mesmo, que é fazer com que a sua terra floresça, com que haja prosperidade naquilo. Então, vai ser sempre assim, enquanto na terra. Nós teremos essas pequenas disputas emocionais e, no caso de igrejas espirituais, né? E, às vezes, pessoal, você tem até na carne, né? Esse sofrimento. Então,
Graças a Deus que hoje a gente foi ministrado e nós pudemos aprender. Essas luzes atrás de você, está parecendo a Mini, tá? Não sei se alguém já falou isso para você. Isso aqui a gente tá na Disney, aqui, ó. Olha lá. Fizeram duas... É o cenário que montaram aqui para... Nossa. Mas está muito bonito. Então, eu sei que hoje foi um pouco longo, né? A gente já está aqui há quase 2 horas. Então, vamos orar, pedir para que Deus fortaleça e cele essa palavra no nosso coração. Eu Amém. gosto muito dessa palavra de selar aquilo que eu recebi. Eu não quero perder, eu não quero que nenhuma dessas palavras seja lançada por terra, que se perca, que os pássaros, os corvos venham e levem. Eu quero ela para mim. Então, Amém. diga isso aí para Deus. O quanto você deseja, o quanto você quer passar por esse processo para chegar lá no topo com sucesso e não pular as barreiras, cair no meio do caminho e quebrar a cara, né? Amém. A gente não quer mais isso, a gente quer bênção e bênção que vem do céu. Parabéns, hoje você foi uma ótima mestre de honras aí, viu, Grazi? Deu pra... A iluminação aí tá perfeita. Tô brincando da Mini, mas tá perfeita essa iluminação aí. Ai, Parabéns. que bom. Tá Tá? bom. Vamos orar então, gente? Vamos orar, amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por esses momentos e minutos tão gostosos que a gente passou aqui. Nós abençoamos a vida do Dom, da Ruthann, da sua casa, dos seus filhos, netos. Nós agradecemos pela ministração que veio direto para o nosso coração, como pessoas, mas também para a igreja, que nós hoje temos o privilégio de estarmos, cada um de nós aqui que está ouvindo. Nós agradecemos a Deus pela vida deles, pela vida dos pastores, da Grazi, do Marcelo, da sua liderança, de todos aqueles que compõem esse quadro maravilhoso, que estão dentro desse barco, caminhando, ainda que pareça lento ou esteja lento, seja como for, nós sabemos que haverá o momento e a oportunidade que o Senhor nos prepara para termos, celebrarmos, mesmo que seja de mar agitado, mesmo que seja de muita emoção, não importa, a gente quer estar preparado, e eu declaro esta preparação, Pai, que na vida de cada um, daquele que sinceramente te busca, nós declaramos que estarão preparados, desde já, porque estão com seus corações abertos, recebendo o ensino que precisam para o seu crescimento. No nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Deus primeiro, Just, todas aquelas pessoas que estão assistindo, que na sua igreja também possam ser bênção e atentar aos ensinos do seu Pai espiritual, daquele que ministra na sua vida. No nome de Jesus. Amém. 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 Muito, muito bom. Gente, obrigada, Amém, viu? queridos. Deus Desculpa aí vocês, pela viu? confusão agora no final. Imagina, tá tudo certo. Um beijo para Amém. todo mundo, então, boa Beijo. noite. Saudade Vamos de sair vocês daqui, aí. tá? Beijão. Deixar você aí só. Beijos. Obrigada, Tchau. Marcos, por Tchau. tudo. Viu? Tchau, Ju. É isso aí, pessoal. Eu queria só encerrar, se você está aí comigo, mais 1 minuto. Como Deus é bom, né? Sexta-feira a gente estava aqui num momento de oração com um grupo de intercessão e eu compartilhei com um grupo, né? Que no caso, nesse dia só tinha mulheres, então eu compartilhei com as meninas a respeito de algo que estava no meu interior nos últimos dias como uma angústia. E a analogia que veio foi exatamente como um filho que precisa nascer e a gente está prestes a dar à luz, e aquele momento em que a mãe já não aguenta mais, mas não chegou a hora ao mesmo tempo, mas está próximo, e ela está, né, com todo o desconforto da gravidez já no final. Então, ouvindo essa palavra do Rio, ela confirmou muito isso que a gente vivenciou aqui como experiência, né, de que Deus já tem gerado em nós essa informação de que a gente está num processo ainda, parece que ele está lento, mas ele está prestes a nascer, e a gente orou por isso, para que viesse à luz. E aí eu estou entendendo muita coisa agora, o porquê dessa angústia, o porquê desse incômodo, e o porquê Deus tem me levado a orar sobre isso. Então eu quero dividir isso com você que está aqui com a gente, principalmente você que tem caminhado conosco, para que a sua fé seja ainda mais ativada, para que você saiba que Deus tem falado conosco e tem nos confirmado e nos impelido com os seus propósitos, com a sua direção, e nos ajudado a caminhar
rumo a tudo aquilo que Ele tem para a gente, amém? Então é isso, gente, muito, muito obrigada, que Deus abençoe você, que essa palavra continue borbulhando no seu coração, hoje, amanhã, todos esses próximos dias, que essa noite seja uma noite cheia do Espírito Santo, que você tenha sonhos proféticos, sonhos da parte do Senhor, em nome de Jesus, e que você e a sua família sejam muito abençoados nessa noite e nos próximos dias, amém? Muito obrigada pela presença de vocês, acompanhem as nossas redes sociais, amanhã nós temos o nosso culto, às 17h30, ao vivo, no modelo Cine Drive, porque não tem previsão de chuva amanhã, então tudo caminha com essa programação. E você que não pode estar aqui, você pode nos acompanhar pelo YouTube ao vivo. Você que pode, vem, fica dentro do seu carro quentinho e participa com a gente aqui dessa atmosfera de pertinho, que com certeza vai ser poderosa, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê amanhã e se vê aí nas demais programações que a gente tem pela frente, tá bom? Deus abençoe e até mais, gente.